vocês queimando de amor por Cristo, cheios do Espírito de Deus. Vocês percebem isso? Quantas vezes alguém veio até aqui, nesse mesmo lugar, e falou: ei, tenham coragem, preguem o Evangelho, ei, vocês podem, né? Foi um ano inteiro de diversas palavras e muitas falando isso no coração de vocês. E eu queria ler um texto da palavra com vocês. É um pouco longo, então eu vou pedir encarecidamente as suas atenções, tá bom? Em Efésios, que é o livro que a gente trata bastante com vocês, mas o primeiro capítulo. Paulo está falando ali, ele estava preso, então ele fala: quando penso em tudo isso, nele na prisão, sou prisioneiro de Cristo, para o bem de vocês, gentios, tomando por certo a propósito que vocês saibam que Deus me deu a responsabilidade especial de estender a sua graça a vocês. Como lhe escrevi anteriormente em poucas palavras, o próprio Deus revelou esse segredo a mim. Ao lerem o que escrevi, entenderão a minha compreensão desse segredo a respeito de Cristo. Não foi revelado às gerações anteriores, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas. Esse segredo revelado, tanto aos gentios como aos judeus que creem nas boas novas, participam igualmente das riquezas herdadas pelos filhos de Deus. Ambos são membros do mesmo corpo e desfrutam a promessa em Cristo Jesus. Pela graça e o grande poder de Deus, recebi o privilégio de servir, anunciando essas boas novas. Ainda que eu seja o menos digno de todos os santos, recebi, pela graça, o privilégio de falar aos gentios sobre os tesouros infindáveis que estão disponíveis a eles em Cristo, e de explicar todo esse segredo que Deus, o Criador de todas as coisas, manteve oculto durante esse tempo. O plano de Deus era mostrar a todos os governantes, a todas as autoridades nos domínios celestiais, por meio da igreja, as muitas formas da sabedoria divina. Esse era o seu propósito eterno. Ele realizou por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por meio da fé em Cristo, agora nós, com ousadia e confiança, temos acesso à presença de Deus. Portanto, peço-lhes que não desanimem por causa das minhas provações. É por vocês que eu sofro. A honra é de vocês. Lá no começo do ano, quando a gente colocou as nossas expectativas, de fato, num papelzinho, e já escreveu tudo que a gente tinha para poder cobrar depois, todos os nossos planos, talvez não tenha sido revelado diretamente ao coração de vocês. Todos os nossos anseios, nossos planos, as nossas visões que a gente tinha de vocês, de fato, queimando, cheios do fogo de Deus. E vocês foram percebendo isso. Deus revelou isso a todo mundo, a todos. Não a um só, não a um povo só, mas a todos vocês. E o meu coração se alegra muito em dizer que, cara, isso se concretizou. Eu consigo ver isso. Eu consigo ver isso de fato em vocês. Por Deus do céu, cara, eu vejo vocês queimando, eu vejo vocês nas ruas, eu vejo vocês nas suas escolas, as coisas que vocês têm feito, as suas células. Isso é fato, isso é tocável, é palpável, a gente vê isso. Se concretizou. E vai ser bem rápido mesmo, gente. A gente está encerrando o ano. Durante mais de, 2 meses, talvez um pouco mais, um pouco menos, eu não sei. A gente não vai estar aqui falando para vocês essas coisas e pregações que a gente já teve, falando: sejam corajosos, se animem, preguem o Evangelho. A gente não vai estar falando durante esse tempo, mas a palavra de Deus está falando. Não se desanimem porque vocês não estão com a gente. Não se desanimem porque vocês não têm o MIT. Não se desanimem porque qualquer coisa. Se mantenham firmes. Pois, igual Paulo está falando, eu sofro por vocês. Cara, a gente sofre por vocês, a gente chora por vocês. Com alegria. Cara, nosso desejo, nosso coração queima em ver vocês falando a palavra de Deus, pregando. Nosso coração está queimando. Está se encerrando o MIT, mas a gente está com o coração tão alegre de falar: poxa,
que Deus concretizou aquelas coisas que a gente falou lá no começo. É real, não foi em vão. E eu me alegro muito com isso. Esse momento que a gente vai ter vai ser um momento mais a gente falar o que está nos nossos corações como líderes. Os nossos desejos para vocês. Nossas alegrias com vocês. E essa é a alegria do meu coração. Eu termino um ano muito alegre vendo vocês. A gente sabe que no começo do ano talvez não fosse assim. Esse lugar aqui estava pelo menos com metade de gente. Igual o Victor falou, quem conheceu a gente esse ano, cara, metade de vocês conheceu a gente esse ano. E até, eu não lembro quem, mas teve uma pessoa que falou que queria esse lugar cheio de jovens. Cara, e todo culto tem aumentado. Eu não sei se vocês percebem isso, mas a gente conta quantas pessoas vieram. E todo culto tem aumentado. Glória a Deus. Todo culto tem aumentado. Glória a Deus. Esse lugar até o Meet de Curitiba começou assim, como um farol. O emblema deles era um farol. E o nosso é um rio. É um rio. Porque a gente veio falando que a gente se espalharia pelas essas ruas como o Rio de Deus. Né? Mensagem até que a nossa igreja já recebeu. É isso que vocês são. Cada vez que vocês saem, eu sei que no próximo sábado vai vir alguém novo. Porque vocês espalham o Rio de Deus. E esse lugar é o farol. Aqui tem luz, vocês são a luz do mundo. Amém? Eu queria muito que desse para passar no telão assim uma retrospectiva do Meet, assim, sabe, tipo, todos os cultos, assim, a gente vê um intensivo do Meet o ano inteiro, porque às vezes a gente, hoje durante o dia, enquanto a gente montava e tudo mais, eu fui lembrando de diversas coisas que a gente já passou com o Meet aqui durante esse ano, sabe, diversas coisas que a gente viveu durante o ano com o Meet, e que, cara, é muito bom, isso aquece o nosso coração, isso é algo que, meu Deus, sabe, me deixa muito animado, me deixa muito ansioso pelo que mais vai vir, sabe? A gente teve esse ano o nosso Meet Chef. Quem lembra? Quem participou do Meet Chef? Aí, foi muito massa o Meet Chef. Foi muito massa o Meet Chef desse ano. E a gente também teve diversas outras dinâmicas. A gente teve o Freedom, que foi um acampamento sensacional. O melhor acampamento que eu já fui, com certeza. E cara, foi realmente muito bom o que nós vivemos aqui esse ano. E eu me lembro no ano passado, num culto do enchimento pro encontro, o Senhor veio falando muito forte no ano passado, foi em setembro, acho que foi, sobre um texto que é lá em Salmos 24. E aquilo ficou no meu coração por bastante tempo, assim, como um desejo do meu coração de encontrar essa geração, de ter outras pessoas, de ter outras pessoas da minha idade, da minha geração, que tem esse mesmo desejo. E aqui eu vou ler do início para vocês entenderem também o versículo todo, mas diz assim: a terra e tudo que nela há são do Senhor, o mundo e todos os seus habitantes lhe pertencem, pois sobre os mares ele edificou os alicerces da terra e sobre as profundezas do oceano a estabeleceu. Quem pode subir ao monte do Senhor? Quem pode permanecer em seu santo lugar? Somente os que têm mãos puras e coração limpo, que não se entregam aos ídolos e não juram muito falso. Eles receberão a bênção do Senhor e a justiça de Deus, e a justiça do Deus de sua salvação. São esses os que te buscam e adoram em tua presença, ó Deus de Jacó. E em outra versão ele fala: essa é a geração que te busca e adora a sua presença, ó Deus de Jacó. E isso ficou muito forte no meu coração no ano passado, sobre nós sermos essa geração, nós sermos esses jovens de mãos limpas, de coração puro mesmo, que também no início do ano eu trouxe uma palavra, falamos um pouco sobre isso, e era algo que queimava no coração, sabe, ver nós como Meet vivendo isso realmente, né? Jovens de mãos limpas, que sobem ao monte do Senhor, contemplam a presença dele, sabe, que contemplam as maravilhas do Senhor, e que esse é o coração dessa geração, buscar a Deus. E cara, como a Isa falou, eu fico muito feliz de que hoje eu vejo isso no coração de todos os jovens que participam do Meet.
Eu vejo isso no coração de vocês. Eu vejo isso na intensidade que vocês buscam a presença de Deus durante os cultos, durante as células, sabe? Cara, praticamente todo mundo que vem no Meet também não falta nenhuma célula, não falta nenhum Meet. Vem no culto domingo à noite, participa de tudo que a igreja tem, porque o coração de vocês queima muito. O coração de vocês ama estar na presença de Deus. E isso é algo que aquece meu coração, que me deixa muito feliz realmente. Porque era algo que Deus colocou como desejo no meu coração no ano passado. E hoje eu vejo se cumprindo isso, sabe? E no decorrer do ano, Deus foi transformando esse meu desejo, porque quando eu fui vendo que estava sendo realizado isso, eu fui entendendo outras coisas mais do que Deus tem pra gente, do que Deus tem pra nós como Meet. E eu vejo todos nós realmente levando a palavra de Deus aos lugares mais hostis da terra, lugares mais profundos da terra, sabe? Eu consigo ver cada um de vocês neste lugar, porque vocês amam estar na presença de Deus, vocês amam o Senhor. E quero falar um pouco também sobre esse choque de a quantidade de pessoas que apareceu no vídeo. Porque eu estava lembrando esses dias atrás com a minha mãe e a Gabi de alguns meets que a gente teve no início, assim, até no ano passado, isso, de a gente vinha, preparava assim, as coisas, aí o Paulo estava na liderança ainda, e aí chegava às 7h30, 7h40, assim, tava a gente que ia tocar, o Paulo, o Matheus, e tipo, tinha umas pessoas às vezes que vinha, que não vinha, e era muito doido isso, porque a gente, mesmo assim, entendia que fazia parte do plano de Deus. A gente sabia que Deus tinha algo preparado para o nosso ministério. E eu lembro de alguns meets, assim, que a gente fazia, nem era aqui, era ali na sala das crianças. Quem participou de um meet que era na sala das crianças aqui? Nossa, tem bastante gente. Eu me lembro que teve um meet que a gente fez ali que simplesmente encheu, nem cabia mais ali. A gente chama pra galera, acho que dá pra gente ver um tempo agora. E então, tipo, a gente começou ali na Cena das Crianças e era muito massa, que a gente vivia lá, o que a gente vivia com Deus. E foi crescendo, foi crescendo. E em diversas igrejas, às vezes, menores do que a nossa, ou do mesmo tamanho que a nossa, às vezes as pessoas ficavam com vergonha de convidar um amigo, convidar outra pessoa, por causa do tamanho da igreja, porque, por causa disso, porque o louvor é só o violão, como a gente fez muitas vezes no início. Mas o coração de cada um aqui era o oposto. Tem algo verdadeiro. Jesus está aqui. As outras pessoas precisam saber. Então vocês convidavam e mais pessoas e continuavam convidando. Perdão. E isso era muito lindo, gente. Isso era muito lindo de ver. E, sabe, a gente fez meet ali na sala das crianças, a gente já fez meet lá atrás. A gente hoje faz meet aqui com 3 fileiras de cada lado, e isso é impressionante para mim, isso é sensacional. E um dia a gente vai nem precisar desmontar as cadeiras, porque vai estar cheio. E mesmo naquela época, mesmo hoje, eu entendo que isso tudo faz parte do plano de Deus. E que nós, como MIT, como Ministério do MIT, estamos vivendo aquilo que Deus queria que a gente estivesse vivendo aqui. Sabe? Mesmo com os altos e baixos que cada um passa, a dificuldade que cada um passa, a dificuldade que o MIT passa, como já foi falado, acho que no Freedom a gente comentou um pouco sobre isso. Uma liderança com 6 pessoas é várias ideias diferentes uma da outra. Então a gente passa por altos e baixos também. Mas, no meio de tudo isso, a gente ainda estava no centro do plano de Deus, da vontade de Deus. E isso é muito bom, porque, até falando por mim, eu vendo tudo que Deus fazia no nosso meio, sabe, condição de a presença de Deus vinha sobre nós e a gente só conseguia chorar e se arrepender das nossas vidas e entregar tudo que a gente tinha nas mãos de Deus. E eu olhava assim, tipo, Deus, eu sei que eu sou da liderança, mas é só pela sua graça mesmo, é só pela sua graça, porque eu olho para tudo que Deus faz e realmente é algo que é demais para mim, para o meu entendimento, demais do que eu podia imaginar, o que Deus podia fazer, sabe? E isso é muito bom. E eu queria deixar mais uma palavra também, que é lá em 1 João 2,14. Diz assim: escrevi a vocês, filhinhos,
filhos, porque conhecem o Pai. Escrevi a vocês, pais, porque conhecem aquele que existia desde o princípio. E escrevi vocês, jovens, porque são fortes. A palavra de Deus permanece em seu coração, e vocês venceram o maligno. E eu queria deixar essa palavra para vocês, porque a gente vai dar essa pausa no Meet, nas células, mas vocês são fortes, vocês já venceram, né? A gente está na palavra de Deus. Então, tenha suas férias, passeio, viagem, não se esqueçam disso. O Senhor está com vocês, vocês são fortes. Amém? Parar de tocar, senão não consigo falar direito. Galera, meu coração ele tá muito alegre também. Eu comentei no começo do culto, realmente. Eu acho que se a gente tivesse montado as mesas, a gente ia ter só 3 mesas montadas, 2 mesas cheias talvez. Mas, cara, eu tô muito feliz de ver vocês, galera, crescendo na presença de Deus e intimidade com o Senhor. Tantos rostinhos que começaram lá com a gente, que estão aqui firme e forte, trazendo mais gente junto, e meu coração se enche de alegria. E eu creio que cada um que está aqui hoje também, ano que vem, vai estar com o mesmo semblante, ou o que eu posso dizer assim, vai estar na mesma posição de que essa galera que começou assim, eu trouxe mais gente esse ano. A gente vai estar no que vem assim, eu trouxe mais amigos. E não é sobre trazer, ou sobre essa casa cheia, mas é sobre vidas realmente transformadas. Quando eu tinha a idade de vocês, eu vivi algo muito precioso de Deus. Foi o tempo onde eu conheci quem era Cristo, foi o tempo onde eu me apaixonei por Jesus, foi o tempo onde eu aprendi a obedecer, foi o tempo onde tudo mudou na minha vida. E vocês estão nessa idade, cara. E a minha oração e o meu coração, sempre quando eu conversava com Deus, era assim, ó, que eles possam viver algo muito além daquilo que eu vivi. Porque quando eu vivia, cara, eu tinha 4 amigos junto comigo, mas eu tinha uma geração inteira comigo que não estava entendendo o que Deus estava fazendo. E eu vejo isso em vocês. Eu vejo vocês como amigos, não só um grupinho da célula que está aprendendo aquilo que Cristo está fazendo, que está mexendo no coração de vocês, mas toda uma célula, todo um Meet conhecendo Jesus, cara. E isso é muito forte. Eu vejo vocês como um exército de Deus. Eu vejo vocês como batalhões, cara. Cada um aqui como um capitão. Mas não só Mateus, todos vocês, cara, vocês são chamados por Deus, não para ficar no banco, mas para trazer mais gente para conhecer a Cristo. Vocês têm uma sala inteira, vocês têm a família inteira para evangelizar e falar de Jesus. E a melhor forma que vocês têm para fazer isso não é pregando, não é falando, mas é vivendo Cristo onde vocês estão. Eu queria ler com vocês 1 Pedro 2,4, que diz: à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhidas por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque rejeitam a mensagem, algo para o qual estavam destinados. Vocês, porém, são geração eleita, reino de sacerdotes, nação santa, povo que pertence a Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês não eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. E eu creio, cara, que essa mensagem é para cada um de vocês. Eu lembro que na metade do ano
a gente se reuniu como liderança e uma mensagem que veio muito forte no meu coração foi: é impossível vocês experimentarem algo de Deus se a nossa liderança não estiver lá na frente para guiar vocês até lá. E graças a Deus, velho, glória a Deus, que vocês hoje estão aqui, não é por mão ou esforço nosso, mas é do Espírito Santo, cara. Nosso desejo do coração é que vocês experimentem tudo que Deus tem para vocês. A gente pede que vocês olhem para nós para que Deus revele mais, porque nós estamos aqui guiando vocês, é uma responsabilidade enorme, enorme, cara, e é uma honra também, é uma honra, e meu coração se alegra de ter cada um de vocês aqui junto, e eu creio que em 2026 cada um aqui vai estar já se caminhando para ser um vice-líder de célula, em nome de Jesus, amém? Quero ver várias células se mais espalhando para o Campo Largo. É isso. Oi, pessoal. Todo mundo vai falar, então eu tenho que falar com vocês também. Eu tenho vergonha, né? Vocês sabem. Sou super envergonhado. A gente, no começo do ano, uma das coisas que eu falei é que eu queria que a gente fosse um grupo totalmente unido e que a gente tivesse alegria, que realmente a gente pudesse ter alegria aqui adorando, e entre nós que sabe, que a gente pudesse sentir amado aqui nesse lugar. E eu creio que realmente isso acontece, isso tem acontecido. Eu vejo o cuidado de Deus em tudo que tem acontecido sobre todo esse ano. E eu não vou falar, olha só, puxei o tapete. Eu não vou falar muito igual a todos eles, porque eles são bem melhores do que eu vou falar, tá bom? Mas eu queria agradecer a todos vocês. Muito gratificante ter todo mundo aqui, muito especial. Eu amo cada um de vocês, eu sempre busco conhecer um pouco, eu sempre busco perguntar o nome. Eu sou muito ruim com o nome, mas eu gosto de gravar o nome de vocês. E cada um de vocês aqui é muito especial para mim. E como todo mundo falou um versículo, eu vou falar um versículo também. É o primeiro versículo que eu gravei. E ele é muito simples, muito singelo, mas eu acho que é legal compartilhar. É Provérbios 3:5, onde diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Ele é autoexplicativo. Confie no Senhor em tudo na sua vida, em todo o tempo, em todas as decisões, e que possa vir um novo ano, um novo Meet, com novas histórias, um novo revelar de Deus para nós, com muita alegria. Amém? Amém. Gente, eles já devem ter falado aqui, né, que hoje é o nosso último culto, e uma das coisas que a gente até conversou como liderança, e que todas as vezes que a gente encerrava a célula no ano, ou encerrava o meet no ano, o outro ano era algo muito difícil de começar. Na verdade, era recomeçar tudo de novo. Porque as pessoas que estavam com a gente, ou as pessoas que a gente liderava, elas se perdiam muito em caminhar com Jesus, ou dar um tempo, o vídeo acabou, então não vou fazer mais nada, não vou ler a Bíblia, nem orar. E teve uma noite que eu estava voltando de carro no Tite, e a gente estava conversando sobre isso. E uma das coisas que a gente declarou sobre a vida de vocês é que, em nome de Jesus, vocês não sejam pessoas que dependam de uma igreja local. Que vocês não sejam pessoas que dependam de uma célula ou de um grupo de jovens reunidos, mas que o amor que vocês têm por Jesus e aquilo que vocês conheceram um pouquinho dele esse ano, que vocês se aprofundem nisso. Esse foi o tema desse ano, profundidade. E eu creio que a gente está encerrando esse ano conhecendo Jesus de uma forma espetacular, de uma forma que ele foi tão apaixonante, que a gente começou esse meet aqui em 6 praticamente. Teve sábados que a gente era em 5, teve sábados que a gente era em 8, teve sábados que a gente era em 10. E assim como o Victor falou, a gente precisava caminhar como liderança
para que a gente conhecesse Jesus, para que um dia você estivesse sentado bem aí onde você está sentado. Então, que nesse tempinho que a gente vai dar de férias, porque a gente precisa de férias de vocês, brincadeira, mas nesse pouquinho que a gente vai ter de pausa das coisas, que o coração de vocês queime muito, que vocês não consigam colocar a cabeça no travesseiro sem antes abrir a boca e falar com Ele, que vocês não consigam fechar os olhos sem antes pensar e não ler a palavra dele, mas que vocês possam mergulhar muito, 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 e que, assim como a gente teve no retiro sobre a igreja perseguida, se um dia precisarem cortar a árvore, que a raiz de vocês permaneçam no profundo solo do amor de Jesus, e que vocês sempre caminhem com outras pessoas. Assim como o Victor falou que a gente quer ver outros líderes, a gente fala sobre vocês, tá? Não é fofoquinha, mas a gente fala sobre vocês. A gente fala da capacidade de vocês, a gente fala do potencial de vocês, a gente fala sobre tudo, a gente vê vocês. Então, quero que vocês saibam que a gente está encerrando esse ano olhando para vocês, intercedendo por vocês. E esperando que vocês se posicionem também, dizer sim para assumir uma liderança quando vocês forem convidados. Mas que em tudo vocês caminhem no propósito de Deus sobre a vida de vocês. Amém? E meu versículo é Salmos 23:1. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E uma vez eu disse aqui que esse faltará é como se fosse: o Senhor é meu pastor e isso me é suficiente. E será sempre assim. É isso. Continue vocês. Como eu disse, o Bruno está aqui, mas depois eu peço para ele mandar um áudio. Agora, pessoal, eu quero fazer uma dinâmica com vocês. Vou pedir para o Matheus. Matheus, na primeira gaveta, aí tem uma sacolinha. Faz para mim. Isso, segredos. Ai, meu Deus. Passando um ano inteiro com vocês, como a Gabi disse, a gente vê e percebe muito vocês. Mas eu quero fazer uma dinâmica para ver se vocês se percebem, tá? A nossa ideia era ter prêmiozinhos, mas a gente não teve, enfim, não deu certo essa organização. Eu vou chamar algumas pessoas aqui para falar quem foi o mais tananã do ano, tá bom? Vamos começar com o senhor Du. Eu chamei o Du, foi? Tudo bem? Tudo certo? Tudo certo, vem Du. Chamei o Du e o Du vai falar pra gente quem foi. Faz o seu merchan, faz o seu showzinho. Boa noite a todos. Fui convidado nesse ilustre evento para dizer quem foi a pessoa mais alegre e feliz durante esse ano. Foi uma escolha difícil. Tem muita gente feliz nesse lugar. Amém, né? Glória a Deus. Mas nem todas as pessoas eu convivi e passei algum tempo durante esse ano. Eu diria que a mais feliz seria a Nicole. Obrigada. O próximo vai ser a Nicole. A Nicole vai falar. Foi coincidência. Coincidência, gente. Boa noite, gente. Fui convidada aqui, né? Esse incrível evento pra falar quem foi a pessoa mais guiada pelo Espírito Santo nesse ano. Gente, meu Deus, que escolha difícil. Meu Senhor amado, então que o Senhor me mostra. Senhor, eu conheço todo mundo, me mostra. Sério, gente, foi muito difícil mesmo. Porque o amor de Cristo é perceptível em cada um. Cada um é guiado pelo Espírito de um jeito.
E isso me emociona muito, porque vocês são incríveis. Mas temos um ganhador, ganhadora, que... Fala! Rufem os tambores, vai galera, vai! É o Vitor! A próxima pessoa que eu escolhi para investigar vocês foi... Deixa eu lembrar. Foi o Matheus. Boa noite. Então, pra mim também foi difícil. Eu fiquei analisando todos, lembrando desde o começo do ano, daí eu fiquei pensando, cara, quem? Daí até que eu lembrei de uma certa pessoa que eu quase não via também. A minha é a pessoa que mais falta no culto. A pessoa mais turista, isso. Então vou fazer que nem Nicole, rufem os tambores aí, quero ver vocês. A minha maninha, Ana Graciano. Combina com seu vestido aí. A próxima pessoa é o Pedro, que vai falar pra gente. Pra quem será, né? Paz do Senhor. Bom, eu pensei que eu ia pregar, mas né, me chamaram aqui, né, para escolher a pessoa mais engraçadinha desse ano. Cara, só que me passou uma pessoa na minha cabeça que sempre foi zoeira. O Jean. Vem pra cá correndo, meu irmão. Vem dar um abraço. E a última pessoa que vai falar pra gente é o Tito. E detalhe, mas pro Ti falar, a gente vai fazer uma coisa diferente aqui, tá bom? Antes do Ti falar, fale qual é o seu tema, Ti. A pessoa mais estilosa da noite. Pro Ti chegar no seu veredito, a gente vai fazer um desfile, tá bom? Então vamos lá. Vocês podem se posicionar lá fora, que aqui tem um tapete vermelho para vocês passearem, tá bom? Vamos fazer o desfile. Vamos lá, gente. Pode ser. Primeiro, senta aí. Vamos fazer primeiro essas 3 mesas e depois vai as outras 3. Pode ser? Pra terem quem assistir vocês. Vai lá, essas 3 mesas aqui. Vamos fazer o desfile. Vitor, coloca uma música pra gente lá se caminharem na passarela. Agora é primeiro. Já não pode dar formando. Ó, pessoal, aqui ó, esse jurado tá falando que conta tudo. Conta a sua passarela aí, o catwalking, tá? Conta tudo, tá? Só o Vitor colocar uma música pra gente e já liberam a entrada. Quando tipo, você estiver aqui na metade, já vem o próximo.
Não vou falar o nome de todo mundo, senão fica feio. Vai ser avaliado junto. Um segundo. Vitor, como tá aí? São tantas opções que ele tá indeciso. Ah, não, cara. Meu Deus, cara. Cara, eu vou mandar uma playlist pra vocês, eu acho que pode ser bom. Gente, qualquer música serve. Então, Oi. Um, dois, testando. Som. Testando. Oi, Lucas. Vitor, coloca Feeling Good lá do. pausa estratégica. Vai começar. Atenção. A nossa passarela está liberada aí. 1, 2, 3. Já, vai. Aumenta o som, DJ. It's a new day, it's a new life for me. Pode vir. Ai, tava esperando a parte alta da música. I'm feeling É uma rede, né? good. You know how I feel. The last time I watched you, you know how I feel. It's a new dawn. Palmas. And I feel out in the sun. You know what I mean, don't you know?
Quê? Sun in the sky, you know how I feel. Entrei. Breeze drifting on by. Pode entrar! Olha! Pode entrar! O capitão! It's a new life for me. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Glass of you know how I feel. It's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean. Mafioso da noite. Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done. There's a new world. You know how I feel. Stand by the line. You know how I feel. It's a new dawn. It's a new day. It's a new life. It's a new dawn. It's a new day. It's a new life. Caramba, meu Deus, tá certo. Jean! Jean, vai, Jean! Vai, Jean! Na passarela. Jean Boy. Mr. Aura. Dragão bebê. Isso aí, Léo! Tudo Gabi! Gabi, Tuti! Ei, volta a música! Faltou!
feeling good. River running free, you know how I feel. Lost it's a new life for me. Dragonfly out in the sun, you know sleeping. That's Quantas pessoas bonitas nesse lugar. Simplesmente impecável. E aí, meu jurado, você tem o seu veredito? Uma luta acirrada, né? E um alto nível. E acho que não tem como escolher só uma pessoa, mas acho que vai ter que ser realmente um menino e uma menina, né? São níveis, são diferentes ali. Então, música de tensão, por favor. Isso, perfeito. Nossa, Ele já tava com o dedinho ali, ó. bom, tá difícil realmente. Vamos começar então com o homem mais elegante da noite. Ai, ai, ai. Ele me surpreendeu a todos, trazendo beleza e classe. Com ele, possivelmente, o espírito de Cala, ele representou a noite. E com certeza, Fernando! Olha este terno, olha o tênis combinado. Impecável, impecável. Meus parabéns, palmas, muitas palmas. Últimos ajustes, últimos ajustes. Nós precisamos recorrer a algumas mudanças, porque eu, com o meu intelecto de homem, não entendo a dificuldade muitas vezes da roupa, da forma que a menina veio. Então, para alguém que tenha a consciência e o entendimento do nível, a Isadora vai escolher. Levando tudo em consideração. A maquiagem que a gente demora horas, o salto que dói todos os Eu nem dedinhos. estava pensando nessas coisas. Exato, o salto dói muito, Titi. O vestido elegantérrimo. É uma difícil decisão. Muitas meninas vieram. Uau! Eu acho que levando tudo em consideração, a nossa ganhadora. Tan, 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 tan. Paola! Temos um problema. Eu considerei só uma pessoa. Mas eu sei que o Fernando é um baita cavaleiro. Né? Um baita cavaleiro. Ele vai ceder o chocolatinho pra Paola.
não vamos deixar essa noite sem ter esse momento, que eu acho que é muito especial a gente ter agora. A gente veio aqui e falou um pouquinho do nosso coração para vocês. E eu queria abrir um momento para vocês. Se caso alguém quiser falar alguma coisa sobre esse ano, sobre o que foi o Meet esse ano, pois um testemunho de verdade. Talvez coisas que mudaram, coisa que foi muito divertido, um dia que te marcou muito, qualquer coisa nesse sentido. Queria abrir para vocês. Tem alguém que quer falar alguma coisa? Venha, pastorzinho. Glória a Deus! Muitas coisas mudaram. Muitas coisas mudarão. E quero agradecer principalmente para o MIT, para os líderes e tal, que são pessoas que derramaram amor em cima da gente assim, esse ano. E que Deus continue derramando mais deles em nós e dele também, né? Mas muita coisa tem mudado na minha vida e muita coisa tem passado. Foi difícil, foi muitos momentos tristes muitas vezes, mas que Deus completou com uma alegria dele mesmo, assim. E ver isso aqui cheio de pessoas buscando mais e mais do que Deus já derramou em mim, tantas coisas assim que eu quero que Ele derrame sobre todos aqui. É um agradecimento mesmo por todos estarem aqui e que Deus esteja derramando mais, em nome de Jesus. Amém. Amém. Alguém mais quer falar alguma coisa? Venha. Boa noite. Eu não vim muito preparado hoje porque eu não tinha roupa, mas não vem ao caso. Hoje está sendo um dia muito especial para mim, né? Porque eu tô aqui com vocês e eu tô na igreja, no lugar de Deus. E, cara, quando eu vim aqui a primeira vez, eu não dei nada por isso. Pra mim era só mais um culto normal. Mas não, é bem diferente de um culto. Eu tô aqui com jovens da minha idade, pessoas que me entendem. E, cara, foi tremendo todas as vezes que eu vim. Teve algumas vezes que eu vinha e eu não sabia nem como ir embora. Mas era sempre bom estar aqui e eu só vinha por Deus. E, como eu disse, às vezes eu não sabia como ir embora, mas eu sempre quis estar aqui. E é isso, eu tenho quase certeza que mudaram muitas vidas, como mudou a minha, vir aqui, várias vezes triste, eu estava vindo aqui, várias vezes sem querer acordar, sem querer sair da cama, mas eu vim aqui e melhorou minha noite, melhorou meu dia e minha semana, e eu agradeço, principalmente a liderança, e por fazer esses momentos bons pra gente. Mais alguém? Então, esse ano pra mim foi algo extraordinário. A gente teve as coisas que mais me marcaram esse ano foi os movimentos do reino, os movimentos, os encontros, o Freedom, que teve mais, mas tudo que eu sabia que onde fosse o mover que eu via aqui, eu via dentro de cada um de vocês. E o Meet como a gente vai ser apreciando, mas a presença vai continuar em nós todo dia. E eu sempre considerei o Meet como uma família para mim, galera. Tô falando a verdade, vocês são como uma família para mim. Alguma menina? Pelo amor de Deus, vamos ser corajosas, meninas. Oi, gente, boa noite. Bem, você está sempre presente aqui, sempre me marcou muito. Esse é um lugar. É muito bom esse lugar. A presença de Deus aqui, nessas pessoas maravilhosas que lideram a gente. A gente consegue ver
o que o Espírito Santo está fazendo nesse lugar, sabe? E esse ano não marcou muito, talvez muitas vezes eu não tenha aparecido, tá? Mas todas as vezes que eu vim, eu senti, sabe? Que Deus está transformando a vida de cada um aqui, de cada maneira, e Ele vai transformar isso. E, cara, vocês vão ser usados, tá? Usados para espalhar esse evangelho, essa verdade, esse amor que Deus tem pela gente. E eu fico muito feliz de participar dessa família, porque vocês, né? Eu vim desde o ano passado no Meet, então eu via, né, que esse lugar está se enchendo cada vez mais, e eu fico muito feliz com isso, que a família de Deus está crescendo e cada vez mais espalhando esse amor. E é isso aí, gente. Obrigada, liderança. Mais alguém? Ninguém? Mais alguém? Ninguém? Vai quem? Aninha? Vem, Aninha! Queria agradecer, porque desde o primeiro dia que eu cheguei no fui acolhida, todo mundo me ajudou assim a se enturmar, porque quem conhece desde o início sabe que eu não falava com ninguém, e eu não via assim, o Davi não via, porque eu era a única pessoa que conversava, mas todos os momentos aqui dentro foi muito marcante para mim, me ajudou, me transformou a ser uma pessoa melhor, uma pessoa mais cheia do Espírito Santo. Foi o Meet que me encorajou a fazer o IT, sabe, no reino, e todos os dias, toda semana aqui dentro desse lugar que é sempre maravilhoso, não só pelo lugar, mas pelas pessoas e pelo Espírito Santo que tem aqui. E eu agradeço muito a liderança a todo mundo, e eu amo muito vocês. É isso, pessoal, muito bom ouvir vocês. A gente conheceu um pouquinho de vocês, a gente sabe que tem pessoas aqui que, cara, não é fácil estar aqui. Tá? Pra você que vem assim, tranquilo, tem gente aqui que, cara, é uma luta dentro de casa pra estar aqui nesse lugar. Que não é só vir, sabe, que vive uma verdadeira batalha dentro de casa, com os pais, né? Na situação que vive, às vezes uma situação muito difícil, que não tem nem como vir, nem como voltar, sabe? Mas o meu coração se alegra, porque mesmo assim vocês estão aqui, vocês se esforçam, vocês estão aqui porque vocês amam Jesus. Amém? E eu acho que vocês já devem estar sentindo um cheirinho. Vocês estão sentindo um cheirinho? Oi? Para lembrar? Ah, sim. Pessoal, quem não fez o Pix, por favor, passa pro Léo lá e manda um comprovante. Talvez se você fez e não passou o comprovante, passa para ele, por favor, tá? E as nossas pizzas vão ser liberadas dentro dos próximos minutos. Então fiquem nas suas mesas, tá? Fiquem à vontade, fiquem no banheiro, quer tomar água, mas fiquem nas suas mesas que logo a gente traz as pizzas, tá? E vocês mesmos se servem na mesa, ok?